Vem aqui comigo entender a decisão do juiz sobre o caso Canção Nova. A decisão do juiz trouxe para nós respostas importantes. Eu vou explicar aqui hoje para vocês de forma objetiva, para que você entenda o que está acontecendo, e depois, nos rios dos próximos dias, eu explico cada coisa de forma detalhada e usando também os trechos constantes da decisão. Vou fazer assim para que não fique extenso, não fique cansativo para você. Sou professora e sei que às vezes um pouco cansa. O caso da Fundação João Paulo II da Canção Nova foi e está sendo acompanhado aí por milhares de pessoas, inclusive você, principalmente devido aí às acusações feitas pelo Ministério Público. A grande questão aqui sempre foi: existe realmente irregularidades na gestão da fundação? Ou se trata, na verdade, de uma tentativa de interferência em uma instituição que é sólida e legítima? Jesus contou uma parábola muito conhecida no Evangelho de Mateus, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Nessa parábola aqui, o trigo representa a verdade e a boa obra. Já o joio simboliza a mentira, as acusações infundadas, as tentativas de destruição. No momento certo, o que aconteceu? O dono da plantação não arrancou o joio imediatamente, mas esperou até o tempo da colheita para que tudo fosse devidamente separado. O que essa parábola tem a ver com o caso da Canção Nova? Tudo. A Fundação João Paulo II da Canção Nova são trigo, frutos aí de uma missão construída ao longo dos anos e sem esconder nada de ninguém, uma obra de Deus. O Ministério Público, sem investigar profundamente, levando em consideração testemunhos aí dotados de ganância pelo poder, lançou acusações como quem semeia o joio no campo, tentando sufocar a missão da fundação. Já o juiz, como um bom agricultor, não arrancou o trigo junto com o joio. Ele analisou os fatos com calma e percebeu que a verdade precisava prevalecer nesse momento. Agora, vamos ver como essa decisão foi tomada. O que é que o Ministério Público de fato queria e continua querendo nesta ação? O Ministério Público diz que a Canção Nova tem influência indevida sobre a Fundação João Paulo II e que isso traria aí riscos financeiros, riscos administrativos. Por isso, o Ministério Público pediu medidas drásticas como tutela provisória, ou seja, pedindo uma decisão desde logo pelo juiz, sem esperar o processo chegar ao final, incluindo o quê? Afastamento imediato dos 7 membros do Conselho Deliberativo sob a alegação de que estavam beneficiando a Canção Nova indevidamente, intervenção judicial na fundação, com o interventor assumindo o controle total da instituição. Terceiro, mudanças no estatuto para limitar a presença de membros indicados pela Canção Nova, inclusive proibindo a sua recondução e alterando as regras de votação. E é exatamente nesse ponto em que se fala sobre a laicização que tanto vocês estão vendo. Quarto, fiscalização rigorosa dos bens e contratos. O Ministério Público ele queria um levantamento detalhado de todos os bens da fundação. Imóveis, móveis, valores, além de novas regras para locação e cessão desse patrimônio. Quinto, análise dos royalties pagos à Canção Nova, alegando que os valores estariam aí acima do mercado. Então, resumindo, o Ministério Público ele queria reduzir a influência da Canção Nova na fundação, afastar a diretoria e colocar um interventor no comando, agora já nesse primeiro momento. O que foi que o juiz decidiu? O juiz rejeitou, nesse momento, a maior parte dos pedidos do Ministério Público por entender que, pelo menos até o momento, não existem provas suficientes para afastar os conselheiros ou decretar uma intervenção. Além disso, negou o afastamento do Conselho Deliberativo, ou seja, os membros continuam nos seus cargos porque não existe comprovação de irregularidade que justifique uma medida tão drástica. Rejeitou a intervenção na fundação, e isso significa que a administração segue normalmente sem nenhuma interferência externa. Negou a limitação imediata da influência da Canção Nova. O juiz considerou que a relação entre a Canção Nova e a fundação sempre existiu e está dentro da legalidade. Recusou mudanças no Estatuto da Fundação, de acordo com o juiz Gabriel. O Ministério Público não pode simplesmente modificar as regras de governança da instituição sem uma justificativa realmente muito forte, e determinou uma audiência de conciliação para o dia 25 de março, dando oportunidade para que as partes possam ali buscar um acordo antes de qualquer decisão final do juiz. Então, em resumo, o juiz entendeu que o Ministério Público não apresentou provas suficientes para afastar a diretoria ou intervir na fundação. A Canção Nova continua o seu funcionamento normal e a relação entre as duas instituições segue válida. Isso não significa que o processo acabou. Essa é uma decisão inicial. Ainda passa por todo o processo até o dia da sentença. Qual é a posição da defesa da Canção Nova? Desde o início, a defesa da Canção Nova tem argumentado que a fundação sempre esteve ligada à Canção Nova desde a sua criação, por desejo do fundador, Monsenhor Jonas Abib. Essa ligação nunca foi secreta, nunca foi irregular. A Canção Nova, inclusive, veio primeiro que a própria fundação. As prestações de contas da fundação foram aprovadas ano após ano, inclusive pelo próprio Ministério Público. Os contratos financeiros foram auditados, não apresentaram irregularidades e nem ilegalidades. O afastamento dos conselheiros seria um ato autoritário, sem justificativa legal. O Ministério Público não fez investigações detalhadas antes de entrar com a ação, o que prejudicou, inclusive, o fundamento dos seus próprios pedidos. Logo, a Canção Nova demonstrou, com as provas nos autos, que todas as operações seguem dentro da legalidade, que não há indícios de desvio de finalidade, não comportando uma decisão por parte do juiz já nesse momento. Agora, um detalhe importante, que a gente pode verificar ao longo do processo, e inclusive na própria decisão do juiz,
foi a discrepância entre os depoimentos das testemunhas, enquanto a maioria das testemunhas afirmou que a Canção Nova e a Fundação são entidades separadas, que não há interferência indevida, que não existe confusão. O diretor executivo da Fundação foi basicamente a única pessoa que insistiu na tese contrária, sugerindo que existe uma relação confusa entre essas duas instituições. E aí isso levanta uma questão para nós. Por que o diretor executivo mantém essa postura diferente das demais testemunhas? O próprio juiz destacou que as provas apresentadas não sustentam, pelo menos nesse início, a tese do Ministério Público de que a Fundação estaria sendo controlada pela Canção Nova de maneira irregular, ou seja, a posição do diretor executivo não foi suficiente para convencer o juiz em sede de tutela antecipada, que negou o afastamento dos conselheiros e também a intervenção. Conclusão, pessoal, o que é que isso significa? Primeiro, a Canção Nova e a Fundação João Paulo II continuam operando normalmente durante o decorrer do processo. Segundo, não haverá afastamento da diretoria. Terceiro, não haverá intervenção judicial. Quarto, não haverá mudanças imediatas no estatuto. E quinto, o caso ainda não acabou, não foi arquivado, diferentemente do que eu vi por aí. Existe já uma audiência marcada para o dia 25/3 de março, onde as partes vão poder discutir uma possível conciliação. A decisão do juiz reforça que as acusações do Ministério Público não foram suficientemente comprovadas e que a Canção Nova tem o direito de continuar sua missão sem interferências indevidas nesse momento. Então, assim como na parábola do trigo e do joio, a verdade sempre prevalece no tempo certo. Se você acompanha esse caso e quer que a verdade chegue a mais pessoas, curta, comenta, compartilha essa explicação e aguarde os próximos rios que vou explicar para vocês de forma mais detalhada ainda. Um grande beijo e até a próxima!